Nesta chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, vieram instrumentos bem diferentes daquele da primeira expedição de 1500. Agora veio piano, clarinete, violão, cavaquinho, bandolim, flauta e também grandes músicos desses instrumentos, músicos de fama muito grande na Europa. Eles vão ser os professores dos músicos brasileiros de alto gabarito. Dom João VI também construiu o Teatro Real São João e inaugurou em 1813 com a ópera Don Giovanni de Mozart, que fazia pouco tempo tinha estreado em Viena. Então a vida musical brasileira no Rio de Janeiro era atualizada, intensa. Vieram muitas companhias de ópera italianas e veio o primeiro castrato, que foi Giovanni Capranica, que veio para cantar na música sacra da corte portuguesa aqui. Foram 9 castrati que chegaram ao Brasil e interessante que eles eram proibidos de cantar na ópera, mas eles cantavam, sabe-se, em reuniões particulares musicais cariocas, eles cantavam. E eles foram os criadores do canto lírico brasileiro. Interessante essas proibições que haviam, né? Que havia sempre de cunho religioso. Lá no século XVIII, em Minas Gerais, começaram a surgir as irmandades musicais, que eram tipo sindicatos de músicos. E a vida musical muito intensa só poderia ser feita pelos músicos das irmandades. E eles tinham que obrigatoriamente tocar, executar, cantar em cima de partituras pré-determinadas e com todas as regras. Os improvisadores eram proibidos e ameaçados de prisão. Então, no século XIX, os castrati aqui no Brasil foram proibidos de cantar na ópera. E esse gosto pela ópera pegou muito no Rio de Janeiro. E não vai demorar muito para surgir um grande compositor de óperas brasileiro, que é o nosso Carlos Gomes, de Campinas. E aos 23 anos ele já era prestigiado, conhecido e famoso em São Paulo. E foi se apresentar para Dom Pedro II, né, no Rio de Janeiro, e ganhou uma bolsa de estudos em Milão, onde ele ficou durante 3 anos estudando e recebeu o diploma de mestre e compositor. A partir dessa sua formatura, ele começou a compor óperas e com grande sucesso. O Guarani, que é a sua ópera mais importante, o libreto foi baseado no romance O Guarani, de José de Alencar. E ele estreou em 1870 em Milão com um sucesso incrível. Na década de 70, Carlos Gomes foi o segundo compositor com mais récitas de suas óperas. Ele só perdeu para Verdi. Tal é a importância. E ele vai ser o primeiro e mais importante compositor de óperas de todas as Américas. Nós vamos assistir à abertura, um condensado da abertura do Guarani, que é considerado por muitos brasileiros como o nosso segundo hino nacional. Mas numa interpretação que eu acho que vocês nunca viram, moderna e contemporânea, de um compositor e pianista gaúcho, Arthur Faria. Ele vai colocar instrumentos tradicionais da Orquestra Sinfônica com instrumentos populares brasileiros, com cavaquinho, bandolim, violão clássico de 6 cordas, violão de 7 cordas e piano. Muito original.